Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente começa com um assunto, digamos, bem interessante, que é sobre a questão da arte dentro dos games. Será que existe arte nos games? Existe, né? Pessoal, simples assim, a arte ela vai estar presente tanto na questão física, né, ou seja, nos consoles, né, na parte física dos videogames, quanto na parte interna. Alguém tem que criar aqueles jogos, alguém tem que desenhar ponto por ponto, coisa por coisa, para que todos os jogos tenham uma estrutura e uma dinâmica, né, em que os jogadores aceitem, né? Então sim, existe arte dentro dos games. E vamos lá. Logo na página 72 vocês vão ter 3 perguntinhas para responder, né? Perguntinhas mais de cunho pessoal, né? De cunho interessante, digamos assim. E depois a gente fala um pouquinho sobre a história dos games, né? Desde quando eles começaram a ser feitos, pensados e tudo mais. O objetivo sempre foi claro, a ideia sempre foi uma ideia de progressão, de sempre evoluir, nunca se estagnar, e a gente sabe que isso sempre aconteceu. E aí vai falar um pouquinho sobre a questão dos consoles. Console é a parte física, tá? Dos videogames. E aí a gente tem lá na página 70, começa na verdade na página 74, e aí a gente vai indo adiante. Eu vou deixar um vídeo para vocês também do YouTube, em que ele tem uma dinâmica bem legal, mostrando a evolução desses consoles de videogame, tá? Bem bacana. A gente tem que entender que assim, foram muitas pessoas, muitos desenvolvedores, muitos criadores para que tudo isso fosse evoluindo. E claro que ele tem que ter um apelo aí social da época, né? Ele não pode ficar para trás. Se a sociedade está evoluindo, ele tem que evoluir junto com a sociedade. Então, enfim, a gente falaria de muitos games aí que passaram desde os anos, digamos que assim, os mais enfáticos aí, dos anos 80 para cá, né? Então a gente vai falar de Atari, a gente vai falar de Mega Drive, a gente vai falar de Nintendo, e aí a gente vai chegar até o grande ápice aí, que são os PSPs. E assim sucessivamente, né? E aí, por último, falando dessa questão dos games, né, que vão evoluindo junto com as sociedades, a gente fala da ideia de realidade virtual, né, que está cada vez mais presente na nossa sociedade atual. Como assim, professor? Galerinha, a gente sabe, por exemplo, que lá nos anos 90, a nossa sociedade ela foi treinada ali para brincar um pouquinho com essa virtualidade. Então a gente tinha os tão chavosos ali, bichinhos virtuais, que muitas pessoas tiveram e tudo mais. Com o passar do tempo, essa ideia de trazer o game para o dia a dia, para a sociedade, né, para o seu dia a dia, ele foi ficando cada vez mais enfático, assim como a evolução social. Então a gente tem não só a questão das redes sociais, que estão sempre muito presentes no nosso dia a dia, mas a questão da realidade virtual, né? Então, não foi ontem nem hoje, enfim, faz um tempo em que se pensa, por exemplo, num biotipo, numa ideia, por exemplo, de você, de nós, nos tornarmos um avatar, né? Da gente entrar, nós, com as nossas características, para a própria realidade virtual, né? Então a gente já entendeu que isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí eu posso dizer para vocês que com muitas ideias aí, com muita tecnologia avançada, né? Então eu tenho cada vez menos o uso de fios e cada vez mais a ideia de que eu faço parte daquele cenário, daquela realidade virtual. Então, para isso a gente fala, inclusive, dos óculos 3Ds, né? Onde eu vou ter aquela visão. Basicamente eu tô meio que sabotando o meu cérebro, né? Eu tô me colocando como se eu fizesse parte daquela estrutura toda virtual, né? Galerinha, basicamente é isso. A gente fala um pouquinho também sobre alguns consoles portáteis, que nos anos 90, um dos mais famosos foi o Game Boy, eu tive, muito legal. E aí a gente fala sobre o próprio PSP, né, que foi talvez o grande último aí do século XXI, desses consoles portáteis. Na página 81 tem algumas perguntinhas para vocês também, tá? E a gente para por aqui, tá? Não se esqueçam de responder essas perguntas da apostila, não se esqueçam de responder o registro de presença e questionário avaliativo dessa semana. Essa semana a gente está marcando aí o início já do terceiro bimestre, tá bom? Então a partir desse conteúdo de hoje aqui, desse vídeo,
a gente já está entrando no terceiro bimestre, beleza? Respondam as questões da apostila, do questionário avaliativo. Bom estudo para todo mundo, um grande abração e até o próximo vídeo.